E com essa aula aqui, a gente encerra uma série de aulas de algoritmos gulosos para grafos ponderados, mas para uma tarefa um pouquinho diferente do que a gente tinha visto até agora, né? Se você está chegando nesse vídeo e não sabe o que eu estou falando, eu estava falando sobre árvores geradoras mínimas, e se você não viu, árvores geradoras mínimas, eu espero lembrar de ter o card. Então vamos lá. Essa aula de hoje é sobre um algoritmo bastante famoso e que muita gente diz talvez seja o algoritmo mais importante na história da computação por causa das coisas que vieram com ele, tá? Claro, a gente tinha outros algoritmos para fazer a mesma coisa que esse cara aqui faz, que é caminhos mínimos em grafos ponderados, só que eram mais custosos, etc. Esse algoritmo aqui foi muito usado, porque caminhos mínimos em grafos é uma tarefa que está aí para um monte de coisa, roteamento, mapas e um monte de tarefas, né? Eu já discuti um pouquinho disso quando eu falei sobre grafos mesmo. No caso de hoje, a gente vai falar sobre o algoritmo de Dijkstra, e eu acho que é assim a pronúncia do nome desse cara que está aí. Ele é um algoritmo para você achar caminhos mínimos em grafos ponderados a partir de uma fonte, então a partir de uma origem, um vértice específico. O Dijkstra, que é esse cara que está aqui em cima, ele é esse senhor aí, né? Que ele é muito inteligente, ele tem muitos algoritmos realmente importantes. Esse é o que leva o nome dele, talvez seja o mais conhecido, mas as contribuições dele levaram ele a ganhar um prêmio Turing, etc, né? E ele é muito conhecido, tá? Mas só que ele não é só conhecido pelos algoritmos, ele é conhecido também por algumas frases célebres aí que ele costuma dizer, né? Então, se vocês procurarem por Dijkstra quotes, né, na internet, vocês vão achar algumas coisas legais. Essa daqui, por exemplo, né? Ele fala que se debugar é o processo de remover os bugs do software, então programar é o processo, deve ser, né, o processo de colocar os bugs lá. Então ele tem frases que são muito boas, chega a ser engraçado se você procurar. Mas beleza, vamos voltar então naquele grafo de exemplo do Among Us que está aqui. Então, até agora, né, eu mostrei esse exemplo considerando o mapa do jeito que está. Então, eu tinha os meus vértices, que são as minhas salas, mas eu também tinha ali as minhas arestas, né, como essas daqui, para apontar para mim que eu tinha caminho de uma sala para outra e tudo mais. Mas em nenhum momento eu coloquei peso nessas arestas, então todas elas estavam com o mesmo peso. É como se eu falasse, ó, para ir daqui da cafeteria para essa upper engine aqui, demora o mesmo tempo do que eu ir para essa coisa que eu não lembro qual que é aqui. Beleza? Não faz muito sentido, tá? O tamanho das coisas são diferentes. Até essa daqui, né? Para ir para essa engine e para essa engine aqui tem o mesmo custo. E não tem. Então, na verdade, esse grafo aqui seria melhor representado se ele fosse um grafo ponderado. Que está aqui um exemplo, tá? Esses números que estão aqui, eles são um pouco arbitrários, não são muito corretos, então esse 7 que está aqui é meio que só para dizer, olha, isso aqui custa mais do que isso aqui, tá? Mas eu não tenho muita certeza desses valores. O que importa é, seria melhor representado assim aquele mapa, para eu poder dizer, né, fazer perguntas do tipo, qual que é o menor caminho para eu sair aqui, ó, desse nó 3 aqui, eu já não lembro mais o que é, e chegar na minha cafeteria, que é esse cara aqui. Vale mais a pena eu fazer um caminho mais ou menos como eu fiz, indo aqui para a esquerda e subindo, ou vale mais a pena eu fazer um caminho que vem por aqui? Aparentemente vale a pena mais o da esquerda, mas eu quero um algoritmo que me diga isso, porque vai ter algumas consultas que são um pouco mais difíceis. Por exemplo, né, para eu sair do 7 aqui, ó, e chegar lá no 5, será que é melhor para a esquerda ou para a direita? Eu falei que consulta era difícil, né, mas tem esse caminho aqui. Mas deu para entender o que eu quis dizer. E a gente vai direto para o algoritmo de Dijkstra. Como eu falei, é um algoritmo guloso. A gente vai discutir a decisão gulosa dele já no meio do que eu vou falar aqui. Vamos primeiro enunciar ele. E aí depois a gente vê como é que ele funciona, qual a complexidade, corretude, etc. Bom, primeira coisa que você faz, você cria um vetor de custos, que é um custo que eu gosto de chamar, não só eu, tá, mas algumas pessoas na literatura aí, gostam de chamar de best so far. Significa o seguinte, eu estou olhando ali para os meus vértices, então lembra que eu tenho uma origem única, tá? E aí eu tenho o melhor custo possível, dados os caminhos que eu já verifiquei, para eu chegar no vértice tal. Então todo mundo começa com infinito, tá? Na verdade, o vértice de origem começa com 0, porque eu não gasto nada para chegar no vértice de própria origem, então tá aqui, ó. Mas todos os outros eu começo com infinito, porque eu não analisei nenhum caminho ainda, então para eu chegar em qualquer outro vértice, eu tenho um custo infinito, dado todos os caminhos que eu analisei, que é nenhum. Aí você vai lá e faz o seguinte,
Você escolhe o vértice aberto de menor custo. Eu já vou explicar exatamente o que é esse aberto, mas o que importa é que inicialmente todos estão abertos, todos os vértices. Aí você pega aquele de menor custo. Na primeira iteração, é lógico que vai ser o nó fonte, porque ele está com 0. E você relaxa as suas arestas. Eu já vou explicar o que é isso, mas basicamente isso daqui é uma operação parecida com o que o prim faz de atualizar aquela fronteira. O relaxa aresta é um pouquinho diferente, porque eu não vou só mudar o grupo de vértices, o grupo de arestas que está num conjunto A ou B. Aqui eu vou mudar os valores do tal do best so far. E aí eu vou lá e fecho o meu vértice. Né? Fechar o vértice basicamente significa marcar num vetorzinho. Ó, esse cara aqui já foi fechado. Parecido com esse vértice já foi visitado da busca em profundidade, por exemplo. Esse passo 3 aqui tem a ver só com como eu finalizo o meu algoritmo. Se eu já passei por todos os vértices, ou seja, se eu já fechei todo mundo, meu algoritmo acabou. Se não acabou, quer dizer, eu não fechei todo mundo, eu volto para cá. Então eu fico iterando aqui de escolher o próximo vértice aberto, relaxar a aresta, fechar o vértice. Escolhe o próximo vértice aberto com menor custo, e está aqui a minha decisão gulosa. Relaxa as arestas, fecha o vértice. E vai fazendo isso até fechar todos os vértices. Fica mais fácil com um exemplo. Então eu vou usar esse grafo que está aqui e vou fazer a minha origem ser aqui o vértice 0, tá? Quando eu saio do vértice 0, o que acontece? Primeiro que está todo mundo aberto. E aí eu relaxo as minhas arestas. Isso que eu não expliquei ainda. O ponto é o seguinte, aqui eu estou com um peso infinito e aqui eu estou com um peso infinito. Nossa, esse infinito parece um 8, né? Aqui eu estou com peso infinito. Aqui no 4 eu estou com peso infinito e assim por diante, tá bom? Todo mundo está com peso infinito, exceto o 0. Na verdade, o 0 está com peso 0 e eu estou escondendo uma coisa de vocês, né? Eu também tenho um vetor de π, tá? O π do 0 é o próprio 0, porque ele é a origem. Mas o que importa agora não é isso. Eu quero mostrar para vocês o que é o tal do relaxamento das arestas. Eu olho para todos os vizinhos do 0. E aí eu comparo, faço a seguinte pergunta. Vale a pena eu saindo do 0, e eu estou pegando essa aresta aqui, ó. Eu saindo do 0, usando essa aresta para chegar no 1? Essa é a pergunta do relaxamento. E como é que eu respondo ela? Pelo peso, tá? Então eu tenho o peso para o 0 é 0, o peso que é o best so far, né, é 0. O peso da aresta é 6. Então se eu passar pelo 0 para chegar no 1, eu vou gastar 0 mais 6, que no caso é 6 mesmo. E aí a pergunta é, quem é melhor, 6 ou infinito? Eu estou olhando para o menor, tá? Então 6 é menor, eu corto o custo desse cara, passa a ser 6 aqui e o π dele é o 0. Eu faço a mesma coisa para todos os vizinhos do 0. Então eu vou vir aqui no 3, na verdade eu vou vir aqui na aresta de peso 3, né? Para o vizinho 2 e vou fazer a mesma coisa. Se eu vier do 0, passando por essa aresta para chegar no 2, eu vou ter um peso 3. 3 ou infinito? Eu prefiro 3. Então agora o 2 aqui passa a ter um best so far igual a 3 e o π dele é o 0. A partir do momento que eu fiz isso, eu não tenho mais vizinhos no 0, eu relaxei todas as arestas a partir do 0 e eu fecho o meu vértice 0. Então esse cara aqui, ó, passa a estar fechado. Enquanto isso, todos estão abertos. Aí a minha decisão gulosa é, dentre todos os vértices abertos, qual que é aquele que tem o menor custo? O 4 está infinito, o 3 está infinito, o 5 está infinito, o 1 tem custo 6 e o 3 está com esse custozinho aqui de 3 apenas. Então, o 3 não, desculpa, o 2, né? O vértice 2 está com esse custo de 3. Então eu vou pegar o 2 como o próximo vértice a trabalhar. Então está aqui, né, mostrando um pouco mais formalmente. O 0 ele está de verdinho aí, porque ele é o cara que eu já vou fechar. E esses vetores aqui embaixo estão representando aquelas coisas que eu coloquei em cima dos vértices. O C é o custo, que é o meu best so far, e o P é o π, é o parent. Então, eu começo todo mundo com menos 1 aqui, ó, algum índice inválido, né? Para dizer que esse cara não tem pai, está órfão. E aqui os custos, tá? Começa todo mundo com infinito. Tem algumas linguagens de programação que deixam você, de fato, definir infinito, algumas não. Você vai lá e coloca um número bastante grande, o máximo do inteiro, ou do double, alguma coisa assim. E aí essa é a minha próxima iteração, né? Quando eu relaxo, ainda estou na primeira iteração, desculpa, mas é o próximo passo. Então quando eu relaxo o 0, eu chego nesse vetorzinho. E aí eu fiz essa escolha por essa aresta.
essa aresta passa a fazer parte do meu caminho mínimo até o 2. Porque o próximo cara que eu escolho é o 2, e aí eu fecho ele. E aí, lembra que na decisão gulosa, né, uma vez que eu decidi por aquele estado, eu nunca mais volto atrás na minha decisão. Então, uma vez que eu decidi que eu vou usar o vértice 2, eu nunca mais mexo no 2. Eu vou ali relaxar as arestas dele e nunca mais vou olhar para esse cara. A mesma coisa vale para o 0. Eu nunca mais vou olhar para o 0. Então, eu vou continuar aqui, né? Pego o 2, relaxo as arestas, ou seja, eu faço ali o custo até o 2, que é 3, mais 2, que é a aresta que está indo para o 1. Isso é melhor do que o custo que já estava lá? Então, 3 mais 2 dá 5, o custo que eu já tinha no 1 é 6, então eu vou relaxar essa aresta. O custo no 1 vai passar a ser 5 e o pai do 1 vai passar a ser 2. E vai acontecer alguma coisa disso para o 4 também, né? Porque 3 mais 11 é melhor do que infinito. E aí esse slide aqui mostra, então, esse relaxamento dessas duas arestas que eu acabei de comentar. No próximo passo, eu te faço o convite para continuar o algoritmo a partir desse ponto aqui. Faz em casa aí, vamos ver o que acontece. No 1, é interessante notar o seguinte, eu tenho vários vizinhos, né? Eu tenho 2, eu tenho 0 e tenho 3. Mas eu não vou tentar relaxar nenhuma aresta. Eu vou tentar relaxar só a aresta do 1 para o 3, porque os outros caras eles já estão fechados. Isso é importante. Mas também nota o seguinte, quais são os custos no 0 e no 2? Ia valer a pena eu tentar relaxar a aresta? Isso é importante, esse pensamento, porque faz parte da minha prova, de que o algoritmo funciona. E aí eu vou seguindo aqui, né, eu vou relaxando a aresta e vou escolhendo vértices, até que chega um ponto que eu fechei todos os meus vértices. Nesse momento, eu tenho algumas coisas interessantes. Bom, primeiro que meu algoritmo convergiu. Segundo, que eu tenho esse vetor de pesos que está aqui, que me dá a distância, menor distância possível, dado esse grafo, de todos os vértices ao vértice 0, ou ao contrário, do vértice 0 a todos os outros vértices. Eu não tenho a menor distância do 4 para o 3, por exemplo. Eu tenho a menor distância do 0 para o 3 e do 0 para o 4. Isso é importante, tá? Não confundam. E eu não só tenho qual que é o custo, qual que é o tamanho, como eu tenho um caminho. Então, se eu quiser saber quanto custa eu ir do 0 para o 5, eu olho no vetor C. Na verdade, eu apontei invertido, né? O custo é o vetor C e os pais são o vetor P. Então, quando eu olho para o vetor C, lá na posição 5, né? Então, eu tenho a posição aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 aqui e 5. Meu 4 tá lindo, né? Eu tenho esse 17, então significa que custa 17 unidades de sei lá o que aí, de distância, metros, centímetros, sei lá, custo com valor de pedágio, essas coisas todas, para eu chegar do 0 no 5. Mas qual é o caminho que me dá esse custo? Eu faço aquela coisa de trás para frente. Eu olho no 5. Quem que é o pai do 5? 3. Então eu vou lá no 3 e olho, quem que é o pai do 3? Na verdade, a minha seta aqui está errada, né? O 3 é esse aqui, ó. Quem que é o pai do 3? O pai do 3 é o 1. Então eu vou lá no 1, olho. Quem que é o pai do 1? É o 2. Aí eu vou lá no 2, olho. Quem que é o pai do 2? É o 0. Agora sim. Eu chego na minha origem. Então o caminho é de frente para trás, né? 0, 2, 1, 3, 5. E vamos discutir rapidinho, né, a complexidade do algoritmo de Dijkstra. Eu tenho duas etapas que são importantes. Primeiro que é o relaxamento das arestas. Então aqui eu já nem coloquei a discussão. Eu faço isso com matriz de adjacência ou eu faço isso com uma lista de adjacência. Bom, dá uma diferença na complexidade porque eu vou ter que percorrer todas as minhas arestas que saem, né, de cada vértice. Nesse caso tem sempre aquela discussão, se for bem denso, dá para usar a matriz de adjacência. Se for muito esparso, você vai ficar percorrendo linhas da matriz de adjacência que não vai valer a pena, que a maioria ali vai ser 0 e você só vai estar colocando custo a mais à toa. Então, beleza. Além disso, eu preciso fazer uma consultinha ali. Vale mais a pena o que eu tenho aqui ou o que eu não tenho. Mas, basicamente, o relaxamento da aresta está me dizendo, eu vou passar por todas as arestas. E a outra coisa é a escolha do próximo nó a ser fechado. Esse segundo cara é importante, eu acho que vale um pouquinho a discussão. Bom, primeira etapa, o relaxamento, tá tranquilo, então, né? Por matriz de adjacência, eu faço V ao quadrado, porque eu vou ter que percorrer para todo vértice, vou ter que percorrer os vizinhos, então eu vou percorrer a matriz inteira. Para a lista de adjacência, eu faço alguma coisa Big O do tamanho do conjunto de arestas.
Mas a escolha do próximo nó ser fechado, aí já tem o seguinte. Eu tenho que pensar como que eu vou escolher esse vetor. Se eu ficar colocando ali um vetorzinho mesmo, como eu vou escolher o vetor? Não, como eu vou escolher o vértice, né? Desculpa. Se eu ficar simplesmente mantendo um vetor de V posições e eu ficar olhando para esse cara, eu relaxei a aresta que incide no nó 5. Aí eu vou lá na posição 5, olho para aquele cara, verifico se vale a pena eu mudar o peso e mudo. Beleza? Isso aqui para atualização. Então essa atualização é constante, porque eu vou direto no 5. Mas se eu fosse fazer a consulta por isso aí, eu ia ter que percorrer o vetor toda santa vez. Tudo bem? Então eu teria esse O de V aí, toda santa escolha. Se eu usasse uma RIP, uma fila de prioridade, aí seria mais interessante para fazer a minha escolha para o próximo nó. Aí eu teria um cara que é log 2 do tamanho do conjunto de vértices, porque essa é a complexidade da minha RIP ali. Só que isso seria tanto para eu escolher, quanto para atualizar. Para escolher pelo seguinte, porque eu ia pegar o cara que estava em cima da minha RIP, na frente da minha fila de prioridade, e ia remover ele. Então aí eu tenho que atualizar a minha RIP, jogar alguém para a prioridade aqui de cima. E aí, considerando que eu estou usando uma RIP, eu tenho que pensar, né, quando que eu faço cada relaxamento, quantas vezes que eu faço cada escolha de vértice. Eu faço escolhas, né, e atualizações ali para fazer o meu relaxamento. Então, como cada atualização é log 2 de V, eu faço esse cara aqui, ó, e log de V. Lembrando que é o seguinte, esse grafo aqui tem que estar conexo. Então, no mínimo, E é igual a V, tá? Então, E é maior ou igual a V. Eu posso considerar, na verdade, que é maior, porque senão uma árvore aí, uma árvore não tem nem muito o que fazer, né? A resposta já está dada. Então, eu posso considerar simplesmente que E é maior do que V. Então, assim, é um parênteses aqui, tá? Tem gente que fala que esse pedaço aqui, ó, é O de E, tá? E pronto. Mas eu já vou mostrar o porquê que eu estou falando isso aqui. E aí, cada vez que eu escolho um vértice, eu faço lá uma remoção da minha RIP, né? Que então eu consigo para cada vértice, eu faço uma operação log 2 de V. Na verdade, esse cara vai decaindo e tem gente que fala, olha, usa uma Fibonacci RIP, então na segunda iteração esse cara já cai para O de 1, etc. Mas eu estou tentando fazer o simples aqui. E aí, quando você soma esses dois caras, então, você chega nessa complexidade que está aqui embaixo, ó, cheio de coisa, né? Que é E mais V, dos 2 vezes log de V. Bom, e aí, quando eu faço isso, tem que fazer algumas considerações para reduzir um pouco isso aqui, porque vocês vão ver, nunca vão ver do jeito que está aqui, tá? Se eu considerar o seguinte, esse cara E é maior, né, como eu estava falando ali agora há pouco, é maior do que V, então nessa soma aqui, esse cara aqui é de menor ordem, eu simplesmente tiro ele e eu caio nessa complexidade que está aqui. E vocês vão ver isso. Mas só para vocês não me xingarem, de vez em quando vocês também veem que o Dijkstra, ele é O de E mais log 2 de V, desculpa. E mais V log de V. Nesse caso, é a pessoa que considerou aquela parte aqui em cima, ó, opa, errei, que considerou essa parte aqui em cima como O do tamanho do conjunto de arestas, tá bom? Então, as duas coisas são válidas. O que importa é que ele é logarítmico, né? Desculpa, ele é n logarítmico. Já a prova de corretude do algoritmo de Dijkstra mistura um pouquinho aí de indução, na verdade tem vários jeitos de provar, tá? Mas a que eu gosto mais mistura um pouquinho de indução com a prova por contradição. E aí nesse caso aqui, esse slide está fazendo para mim a base da minha indução, tá? Então a base da minha indução é o valor aqui da origem, o custo é zero. Então para chegar na origem o custo é zero e é isso, tá? Minha base está fácil de ver. Já o meu passo indutivo tem a ver com o fechamento das minhas arestas. E basicamente eu estou dizendo, se eu já tenho essa solução com um cara aqui, ó, no vetor de fechados está com 1, desculpa, está com n, né? Eu consigo fazer para n mais 1, se eu garantir de algum jeito que o cara que eu estou fechando funciona, tá? Então a minha indução vai por esse sentido, mas eu acho que é mais interessante aqui falar sobre a tal da contradição. O que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que assumir, né? Na verdade, a resposta para fazer que a minha indução funcione é que eu garanto que toda vez que eu fecho um nó, eu tenho o menor custo da origem até ele
já calculado e que esse cara não vai mudar nunca mais. E o jeito de mostrar isso é por contradição. Então eu falo que isso aconteceu, mas eu assumo que eu teria algum outro caminho, que eu chegaria por outro caminho nesse cara que está fechado com menor custo. O problema, que é aí que vem a contradição, é o seguinte: se existe um caminho por outro lugar aí que chega com menor custo, então eu tenho algum nó intermediário que tinha um custo menor ainda, que não estava fechado. E aí eu passaria por ele antes de passar por esse cara, que no caso aí é o 2, e fechar o 2. Então, de novo, né? Se existisse um caminho menor antes de eu fechar esse cara, então eu teria pego um outro vértice desse caminho menor antes de pegar o 2 para fechar. Se esse caminho menor for, por exemplo, no caso 1, né? Bom, eu fecharia o 1 e aí eu relaxaria a aresta, e aí sim apareceria esse caminho menor para o 2, só que eu teria já relaxado o 1, fechado o 1 e assim por diante. Acho que deu para entender bem, né? Se tivesse uma luzinha aqui, etc., eu ia estar aqui apontando. Ia demorar um pouquinho, pelo menos uns 5, 10 minutos, para demonstrar isso. Mas não é tão difícil assim de você pegar, olhar para o grafo e entender um pouco isso. Só que aí entra um pequeno problema. Eu esqueci de pular o slide, né? E não é esse o pequeno problema. O pequeno problema está aqui nessa pergunta. Então funciona aí quando eu tenho aresta negativa? Bom, a resposta é sim e não. Na verdade, a resposta é não. Em alguns casos vai funcionar, mas geralmente não. Então a resposta é não. E como é que eu sei isso? Bom, começa que essa prova por absurdo que eu acabei de falar para vocês não existe, né? Porque pode ser que eu tenha um outro caminho que está sendo maior, eu fecho esse vértice aqui, ó. Eu tenho outro caminho que está sendo maior, e aí quando eu chego no vizinho aqui, eu tenho uma aresta bem negativa, ó, que chega nesse vértice que eu já tinha fechado. E aí não deu muito bom, não. Dá para arrumar, dá para usar caminhos mínimos para grafos com aresta negativa? Dá. Isso é tema de uma próxima aula. Então assista a próxima aula. Não dá para, com nenhum algoritmo, eu achar quando eu tenho ciclos negativos, ou seja, eu ficar circulando ali, passando no mesmo caminho de vértices, eu vou diminuindo sempre o meu custo. Isso aí, até porque não dá para achar caminho mínimo porque ele não existe, né? Você tem um buraco de minhoca ali e não tem muito o que fazer com isso. Dá para eu achar caminhos mínimos com arestas negativas? Não com Dijkstra. Essa que é a resposta aí. Então eu deixei um exercício, façam um exercício aí do Among Us. Então é isso, vou sair até da frente porque esse cara aqui é muito legal. E tchau.